Olá, tudo bem? Olha eu aqui novamente. Meu nome é Raila Almeida, sou residente do Programa de Residência Pedagógica do curso de Letras do campus de Porto Nacional. Hoje eu vim falar para vocês a diferença entre cartoon e charge. Você sabe a diferença entre charge e cartoon? A charge é um gênero jornalístico que está centrado em questões atuais que refletem o posicionamento editorial do jornal ou veículo de comunicação, razão pela qual se encontra sempre apontando para um personagem da vida pública em geral, às vezes um artista, outras vezes um político. Enfim, se tratando da linguagem, também costuma associar a linguagem verbal e não verbal. Falar de charme sempre vem com um tema da atualidade, um tema político, um tema social. Como vocês podem ver agora, as características de uma charge. As principais características da charge é linguagem verbal e não verbal, humor, leitura crítica do cotidiano, a charge ela é atual, há situações particulares e as personagens públicas. Agora, iremos ver exemplos de charge. O exemplo número 1 traz críticas ao governo. O exemplo número 2 trará críticas às personalidades públicas. E o número 3, visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. Vamos lá para o exemplo número 1. O exemplo número 1 é uma crítica ao governo. Como vocês podem observar, aí temos o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, lambendo o sapato do ex-presidente dos Estados Unidos, Trump. Essa charge está fazendo uma crítica ao governo. No segundo exemplo, podemos observar uma crítica à personalidade pública. Aí temos como exemplo um hospital, na qual a enfermeira fala para os pacientes. Aqui não tem nada, só temos água oxigenada. Alguém quer pintar o cabelo de louro? Então, aí podemos observar uma crítica de um hospital público que não tem absolutamente nada, não tem médico, não tem medicamentos. E aí, como a gente pode observar na charge, os pacientes estão todos aí sentados no chão esperando atendimento e não tem nada. No terceiro exemplo, traz uma charge sobre o retorno das aulas, que remete à volta às aulas sobre o risco de contaminação do coronavírus, como vocês podem observar. Agora, vamos falar sobre o cartoon. O cartoon, ele é um gênero jornalístico que expõe e que utiliza o humor para levantar questionamentos sobre a sociedade. Assim como a charge, o cartoon pode combinar linguagem verbal e não verbal, para levar o leitor a refletir sobre o seu cotidiano. Aqui temos as principais características do cartoon. A primeira característica é a linguagem verbal e não verbal. Depois podemos observar que no cartoon temos humor, leitura crítica da realidade. O cartoon ele é atemporal. Temos também o contexto é a própria sociedade e existem situações e questões coletivas no cartoon. Exemplos de cartoon. O primeiro exemplo, a gente traz críticas à sociedade. E o segundo, questionamento sobre o cotidiano. Aqui temos como exemplo de cartoon críticas à sociedade. Podemos observar nesse cartoon que estamos refém aos aparelhos tecnológicos, como o celular. No segundo, podemos observar um exemplo de um questionamento sobre o cotidiano, que traz uma criança falando.
para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Simplesmente a criança responde: eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Aí podemos observar um questionamento sobre o cotidiano, falando sobre a amizade. Você entendeu a diferença entre charge e cartoon? A diferença entre esses dois gêneros consiste na atemporalidade presente no cartoon. Assim, sua contextualização se dá pela experiência do próprio leitor em relação aos comportamentos comuns de pessoas em grupos sociais. As personagens presentes nesse gênero remetem à coletividade e não à personalidade ou figura pública específica. Então, a charge, ela é um texto de opinião, ou seja, um texto opinativo. Ao vermos uma charge, podemos até concordar ou discordar da situação. Porém, sabemos que o autor que fez aquela charge, ele está fazendo uma crítica daquele determinado assunto. E já no cartoon, a diferença é que ele pode ser feito em outro país, na França, na Espanha, na Argentina, vão ver e vão entender aquele cartoon. Sendo que a charge ela é mais específica, ela é local, ela é um problema, ela vem com um problema brasileiro, que é a questão que eu coloquei do hospital público. Por hoje é só. Muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.